A noite caía pesada sobre o apartamento no bairro de Pinheiros, em São Paulo, onde o ar úmido de outono se infiltrava pelas janelas entreabertas, carregando o cheiro de chuva recente, misturado ao trânsito incessante da rua abaixo. Mariana, com seus 28 anos e olheiras profundas de noites mal dormidas, balançava devagar o berço improvisado no canto da sala. O bebê, Pedro, de apenas 6 meses, dormia com o rostinho sereno, os lábios entreabertos em um suspiro leve. Ela observava o filho com uma ternura que doía no peito, um amor que a ancorava em meio ao caos que sua vida havia se tornado nos últimos anos. O apartamento era modesto, um daqueles prédios antigos reformados às pressas, com paredes finas que ecoavam as brigas dos vizinhos. Mariana havia se mudado para ali com Lucas logo após o casamento, 3 anos antes, deixando para trás a casa grande no Morumbi onde crescera. Seu pai, Roberto, CEO de uma rede de supermercados que dominava o mercado paulista, nunca aprovara a escolha. "Você merece mais que isso, filha", ele dizia com aquela voz grave e autoritária que ecoava as salas de reunião. Mas Mariana insistira. Amava Lucas, o rapaz simples e charmoso que conhecera na faculdade de administração, onde ele era o cara extrovertido do time de futebol. Agora, sentada no sofá puído, Mariana folheava um livro de receitas que nunca usava, tentando ignorar o peso da rotina. Lucas chegara do trabalho mais cedo que o habitual, o cheiro de cigarro já impregnado em sua camisa de operário da construção. Ele trabalhava em uma obra no centro, horas extras que mal cobriam as contas. "Dia ruim?" Ela perguntou baixinho, sem tirar os olhos do bebê, para não acordá-lo. Lucas resmungou algo ininteligível, jogando as chaves na mesa de centro com mais força do que o necessário. Ele se sentou ao lado dela, acendendo um cigarro sem cerimônia. O isqueiro faiscou, e o cheiro acre se espalhou pela sala pequena, misturando-se ao aroma de leite em pó que ainda pairava no ar. Mariana sentiu o estômago revirar. Pedro era sensível à fumaça. O pediatra havia alertado sobre riscos respiratórios, especialmente à noite, quando o ar ficava mais parado. "Lucas, por favor, não fume aqui dentro. O Pedro está dormindo", ela disse, a voz suave mas firme, estendendo a mão para tocar o braço dele. Era um pedido rotineiro, mas dessa vez carregado de exaustão. Nos últimos meses, as discussões sobre o cigarro haviam se tornado mais frequentes, como gotas que enchem um copo até transbordar. Ele bufou, exalando a fumaça em direção ao teto, mas não apagou o cigarro. "Ah, Mari, relaxa, é só um. O moleque nem sente." Seus olhos, injetados de cansaço e talvez de algo mais forte que ele negava beber, se fixaram nela com irritação. Lucas sempre fora assim, impulsivo, o tipo de homem que cresceu nas ruas de São Paulo, onde a dureza era moeda de troca. Mas desde o nascimento de Pedro, algo mudara. A pressão de ser provedor o tornava mais curto, mais distante. Mariana se endireitou no sofá, o coração acelerando. "Não é só um. O doutor disse que pode piorar a asma dele. Apaga, vai. Pelo menos saia para a varanda." Ela apontou para a porta envidraçada, onde a luz fraca de um poste iluminava o céu nublado. A chuva fina começava a tamborilar no telhado, um som que outrora os acalmava, mas agora só amplificava a tensão. Lucas se levantou devagar, o cigarro entre os dedos, mas em vez de obedecer, ele se aproximou do berço, soprando a fumaça para o lado oposto. "Você acha que eu sou o quê? Um idiota que vai machucar o próprio filho? Para de me tratar como se eu fosse um inútil." Sua voz subiu um tom, ecoando na sala apertada. Mariana sentiu um frio na espinha. Conhecia aquele tom, o prenúncio de uma explosão. "Não é isso, amor, eu só tô pedindo, por favor." Ela se levantou também, aproximando-se dele com as mãos erguidas em um gesto de paz. O bebê se mexeu no berço, um chorinho baixo escapando, e o pânico a invadiu. "Olha, você vai acordar ele. Apaga isso agora." Foi o estopim. Lucas virou-se para ela como um animal encurralado, o rosto vermelho de raiva contida. "Você sempre assim, mandando em mim, como se eu não soubesse cuidar da minha família." Antes que ela pudesse reagir,
A mão dele voou um tapa seco que acertou sua bochecha esquerda. O som foi como um estalo na quietude da noite, seguido pelo silêncio atordoado. Mariana cambaleou para trás, a dor ardendo como fogo, mas pior era o choque, a incredulidade que a paralisava. Ela levou a mão ao rosto, os olhos marejados, enquanto Pedro começava a chorar de verdade agora. O berço balançando com seus soluços. Lucas ficou parado, o cigarro caindo no chão, os olhos arregalados como se ele mesmo não acreditasse no que fizera. Mari, eu não quis, murmurou ele estendendo a mão, mas ela recuou, o corpo tremendo. Como você pôde? Sussurrou ela, a voz quebrada, enquanto se abaixava para pegar o bebê, aninhando-o contra o peito. O choro de Pedro era um lamento que ecoava sua própria dor, o quartinho parecendo ainda menor, sufocante. Lá fora, a chuva engrossava, batendo nas janelas, como lágrimas não derramadas. Mariana embalava o filho, o tapa ainda queimando na pele, mas o que ardia mais era a traição, o rompimento de algo que ela pensara ser inquebrável. Naquele momento, com o marido de pé, mudo e arrependido, Mariana pensou em seu pai pela primeira vez em meses. Roberto, o homem de ferro que construíra um império do nada, sempre dissera: "Nunca deixe um homem te diminuir, filha. Você é mais forte que isso." Mas ali, no meio da bagunça de sua vida, ela se sentia pequena, frágil. O que faria agora? Ligar para ele? Contar tudo? Ou engolir o orgulho e tentar consertar o que restava? Lucas se aproximou novamente, ajoelhando-se ao lado dela. "Me perdoa, Mari. Foi o estresse do trabalho. Eu te amo, você sabe." Sua voz era suplicante, as mãos trêmulas tocando o joelho dela. Mas o toque, outrora reconfortante, agora a repelia. Ela o olhou nos olhos, vendo o homem que amara, mas também o estranho que ele se tornara. Enquanto Pedro se acalmava em seus braços, Mariana sentiu uma faísca de determinação acender no peito. Não era só sobre o tapa, era sobre o futuro, sobre proteger o filho e a si mesma. A noite se estendia, chuvosa e incerta, e pela primeira vez em anos ela considerou que talvez precisasse de ajuda, e que essa ajuda poderia vir de onde menos esperava. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Pinheiros, com o sol lutando para romper as nuvens carregadas que pairavam sobre São Paulo como um manto de dúvida. O trânsito na rua já rugia, buzinas impacientes misturando-se ao som distante de um vendedor ambulante gritando: "Pão de queijo quentinho." Mariana acordara cedo, o corpo dolorido não só pelo tapa, mas pela noite mal dormida, embalando Pedro que se agitara várias vezes. A marca na bochecha havia inchado um pouco, um roxo sutil que ela cobria com maquiagem barata, mas que latejava como um lembrete vivo. Lucas saíra para o trabalho antes das 6, deixando um bilhete rabiscado na mesa da cozinha. "Desculpa, amor. Volto cedo hoje. Te amo. L." As palavras pareciam vazias, como promessas feitas no calor do arrependimento. Ela amassou o papel e o jogou no lixo, preparando o mingau de Pedro com mãos trêmulas. O bebê gorgolejava no cadeirão, alheio ao peso que pairava no ar úmido do apartamento. Mariana o alimentava mecanicamente, o coração apertado pela culpa de não conseguir protegê-lo de tudo, nem do pai, nem da fumaça, nem da própria fraqueza. Enquanto Pedro comia, ela pegou o celular, o dedo pairando sobre o contato do pai. Roberto estava em uma reunião em Barueri, provavelmente expandindo a rede de supermercados que agora chegava a 10 filiais. Ele sempre fora distante, um homem de ternos impecáveis e decisões frias, mas nos raros momentos de vulnerabilidade, como quando a mãe morrera de câncer 5 anos antes, ele mostrara um lado protetor. "Filha, o mundo é duro, mas você tem que ser mais dura ainda", dissera ele no enterro, apertando sua mão com força. Ligar para ele agora significava admitir derrota, voltar ao colo do homem que ela rejeitara para casar com Lucas. Mas o tapa, aquilo mudara tudo. O telefone tocou 3 vezes antes de ele atender, a voz grave ecoando como em uma sala de conferências. "Mariana, tudo bem? São 9 horas, você nunca liga tão cedo." Havia preocupação genuína por trás da formalidade, algo raro nele. Ela engoliu em seco,
sentando-se à mesa com Pedro no colo. Pai, eu preciso conversar. É sobre o Lucas. As palavras saíram baixas, como se temesse que as paredes ouvissem. Contou tudo. O cigarro, a discussão, o tapa. Omitiu os detalhes mais crus, mas a dor transparecia na voz trêmula. Do outro lado, silêncio. Então, um suspiro longo, como o de quem avalia um balanço financeiro ruim. Ele te bateu? Meu Deus, Mari, por que você não me disse antes que as coisas estavam assim? Eu sempre soube que ele não era o cara certo, mas você insistiu. A voz de Roberto endureceu, o tom de CEO assumindo o controle. Onde você está agora, sozinha? Sim, ele saiu para o trabalho. Pedro está aqui, tudo bem com ele. Ela olhou para o filho, que brincava com uma colher de plástico, e sentiu as lágrimas subirem. Eu não sei o que fazer, pai. Amo ele, mas isso não pode acontecer de novo. Não perto do bebê. Roberto pausou, e Mariana imaginou-o em sua sala envidraçada, com vista para o horizonte industrial de Barueri, tamborilando os dedos na mesa de mogno. Olha, filha, você não precisa decidir nada agora, mas vem para cá. Minha casa no Morumbi tem espaço e eu cuido de vocês. Posso falar com um advogado amigo meu, ver opções. Divórcio, pensão. O que for preciso. Você é minha filha, não vou deixar isso passar. A palavra divórcio a acertou como um soco. Era o que ela temera, e secretamente começara a considerar na madrugada. Mas ouvir do pai tornava real, inescapável. Eu vou pensar. Não quero brigar, pai. Só preciso de tempo. Tempo é o que ele não merece. Pense no Pedro. Aquela fumaça, as explosões. Isso vai piorar. Roberto suavizou o tom. Algo incomum. Venha almoçar aqui hoje. Traga o menino. Sem compromisso, só para conversarmos. Eu mando o motorista te buscar em 1 hora. Ela hesitou, mas o convite era uma âncora em meio à tempestade. Tá bom, eu vou. Desligou, o coração batendo forte. Enquanto vestia Pedro com um macaquinho limpo, o apartamento parecia ainda mais claustrofóbico, as paredes manchadas de umidade, testemunhas mudas de sua infelicidade. Lá fora, o sol finalmente rompera as nuvens, iluminando as ruas movimentadas de Pinheiros, onde pedestres apressados carregavam sacolas de cafés e pães, a vida pulsando alheia ao seu drama. O carro de Roberto chegou pontual, um sedã preto reluzente que contrastava com o Fusca velho de Lucas. O motorista, um homem de meia-idade chamado Seu João, sorriu ao vê-la com o bebê no carrinho. Bom dia, dona Mariana. O senhor Roberto está ansioso. Ela subiu, o ar-condicionado fresco aliviando o calor úmido da manhã. Pedro adormeceu no colo dela durante o trajeto, o ronco do trânsito abafado pelas janelas polarizadas. A casa no Morumbi era um oásis de luxo em meio ao caos paulistano, jardim impecável, piscina que refletia o céu azul, e uma entrada ampla ladeada por palmeiras. Roberto a esperava na porta, de camisa social arremangada, o cabelo grisalho penteado para trás. Ele a abraçou com força, beijando o topo da cabeça dela, e depois pegou Pedro com cuidado surpreendente. Ei, netinho, como você cresceu! O bebê sorriu, e por um instante Mariana viu o avô que ele poderia ser, não só o magnata distante. No almoço, servido na varanda com vista para o jardim, eles conversaram. Roberto ouvia mais do que falava, cortando o filé mignon com precisão. Eu comecei do zero, Mari. Meu pai era pedreiro, como o Lucas agora, mas eu não bati na sua mãe nunca. Homem que levanta a mão não é homem. Seus olhos castanhos e penetrantes fixaram-se nela. Você merece estabilidade. Eu posso te ajudar a voltar para a faculdade, a arrumar um emprego na empresa. Pense no futuro do Pedro. Ela assentiu, mastigando devagar o arroz com legumes, o estômago embrulhado. Contou sobre as noites em claro, as contas apertadas, como Lucas mudara desde o desemprego temporário no ano passado. Roberto ouvia, mas sua expressão endurecia a cada detalhe. Ele precisa de ajuda, pai, talvez terapia ou um emprego melhor. Não quero destruir a família. Destruir? Ele que destruiu com aquele tapa. Roberto pousou o garfo, inclinando-se para a frente. Eu vou falar com ele. Como homem para homem. Mas primeiro você fica aqui hoje.
Descanse. O quarto de hóspede está pronto. Mariana sentiu uma onda de alívio misturada à culpa. Aceitar era trair Lucas? Ou proteger a si mesma? Enquanto Pedro brincava no tapete da sala, ela observava o pai, que agora ria com o neto, balançando um brinquedo. Pela primeira vez em meses, sentiu um vislumbre de esperança. Não de reconciliação imediata, mas de força para enfrentar o que viria. O dia avançava, o sol de outono aquecendo o jardim, mas dentro dela a tempestade ainda rugia. Lucas ligara 2 vezes, mensagens de texto suplicantes. "Onde você tá? Me responde, por favor." Ela não respondeu ainda, o celular silencioso no bolso. A tarde se estendia, e com ela a decisão se formava. Confrontar Lucas, com o apoio do pai, ou sem. Mas uma coisa era certa, ela não voltaria para o mesmo ciclo. O tapa fora o estalo que acordara algo adormecido. E agora, no conforto inesperado da casa paterna, Mariana começava a vislumbrar um caminho para si e para o filho. A tarde no Morumbi se arrastava preguiçosa, com o sol de outono filtrando pelas copas das árvores no jardim, lançando sombras dançantes no piso de mármore da varanda. Mariana observava Pedro engatinhar pelo tapete macio da sala, rindo baixinho enquanto ele tentava alcançar um brinquedo de madeira que Roberto havia tirado de algum canto esquecido da casa. O ar ali era leve, perfumado pelo jasmim que subia na treliça, um contraste gritante com o cheiro de mofo e cigarro que impregnava o apartamento em Pinheiros. Mas o alívio era temporário. O celular vibrava no bolso da calça jeans. Mensagens de Lucas se acumulando como nuvens de tempestade. "Mari, responde. O que está acontecendo? Eu tô louco aqui." Ela ignorava, mas cada notificação era um aperto no peito. Roberto, sentado em uma poltrona de couro com um copo de uísque na mão, notava o desconforto dela. Ele havia trocado a camisa social por uma polo simples, mas o ar de autoridade permanecia, como se comandasse não só a empresa, mas o próprio espaço ao redor. "Ele ligou de novo?" perguntou a voz baixa para não assustar o neto. Mariana assentiu, pegando o telefone e lendo a última mensagem em voz alta. "Eu sei que errei, mas não some assim. Pelo Pedro." Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, e ela se sentou ao lado do pai, o corpo curvado como se carregasse o peso de anos de concessões. "Ele parece arrependido, pai, mas e se for só mais uma promessa vazia? Eu vi isso tantas vezes. O estresse do trabalho, as noites de cerveja com os amigos da obra, e de repente tudo explode de novo." Roberto pousou o copo na mesa de centro, inclinando-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Seus olhos, marcados por rugas de noites em claro fechando negócios, fixaram-se nos dela. "Arrependimento sem mudança é só conversa fiada, filha. Eu vi isso na empresa. Funcionários que prometem mundos e fundos, mas no fim do mês o balanço não mente. Você precisa confrontá-lo. Dizer na cara o que sente, o que não aceita mais. Eu posso estar lá se quiser. Como apoio, não como vilão." A ideia a aterrorizava e atraía ao mesmo tempo. Confrontar Lucas sozinha no apartamento apertado era uma coisa. Fazê-lo na casa do pai, com o peso da influência de Roberto pairando, era outra, mas talvez fosse necessário. E se ele negar? Ou pior, se brigar mais? Ela pensou no tapa, na ardência que ainda latejava sob a maquiagem e no choro de Pedro ecoando na memória. Ele não vai ousar levantar a mão aqui, mas se tentar, eu cuido disso. A voz de Roberto era firme, como em uma negociação tensa com fornecedores. Ele se levantou estendendo a mão para ajudá-la. "Ligue para ele agora, diga para vir. O motorista pode buscá-lo na obra se for o caso. Vamos resolver isso como adultos." Mariana hesitou, mas discou o número com dedos trêmulos. O toque ecoou longo e quando Lucas atendeu, sua voz saiu rouca, misturada ao barulho de martelos e gritos na obra. "Mari, graças a Deus, onde você tá? Eu tô surtando aqui, o chefe me deu bronca por distração." "Eu tô na casa do meu pai, Lucas, no Morumbi." As palavras saíram mais frias do que pretendia, que ela ouviu o silêncio do outro lado, como se ele processasse o golpe. "Vem pra cá, precisamos conversar. Sobre ontem, sobre tudo.
O seu João vai te buscar na saída por volta das 6. Na casa do seu pai? Por quê? O que você contou para ele? A voz dele subiu um tom, defensiva, e Mariana imaginou seu rosto suado, o capacete de segurança torto na cabeça. Tudo. O tapa, o cigarro, as brigas. Não minta para si mesmo, amor. Isso tem que parar. Ela desligou antes que ele pudesse protestar mais, o coração martelando como o trânsito lá fora. Roberto aprovou com um aceno, pegando Pedro no colo e levando-o para o quarto para uma soneca, dando a ela espaço para se recompor. As horas seguintes foram uma agonia lenta. Mariana caminhava pelo jardim, o ar úmido do outono colando na pele, enquanto folhas secas rangiam sob seus pés. O céu escurecia cedo, nuvens cinzentas se formando no horizonte, prometendo chuva novamente. Ela repassava mentalmente o que diria, não acusações vazias, mas verdades nuas sobre o medo que sentia por Pedro, sobre como o amor dele se perdia em meio à raiva acumulada. Lembrou-se da faculdade, dos passeios de mãos dadas pelo Parque Ibirapuera, quando Lucas era o sonho simples que a tirava do mundo dourado do pai. Mas a vida real os moldara, o desemprego de meses atrás rachando as fundações, o nascimento de Pedro acelerando as fissuras. Às 6:30, o sedã preto retornou, parando na entrada com um ronco suave. Lucas desceu, as botas de trabalho sujas de cimento, contrastando com o asfalto impecável. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de cansaço ou lágrimas contidas. Roberto o recebeu na porta, estendendo a mão em um cumprimento seco. Entre, Lucas. Vamos conversar. A sala de estar, com suas paredes forradas de livros e quadros de artistas paulistanos, parecia um tribunal. Mariana sentou-se no sofá. Pedro dormindo no quarto ao lado, monitorado por um babá eletrônica. Lucas ficou de pé, inquieto, recusando a oferta de uma bebida. Mari, eu vim porque você pediu, mas isso aqui... Seu pai me olhando como se eu fosse um ladrão. Não ajuda. Sente-se, disse Roberto, apontando a poltrona oposta. Não vim para julgar, vim para ouvir o que você tem a dizer sobre bater na minha filha. Lucas engoliu em seco, finalmente se sentando, as mãos entrelaçadas no colo. Foi um erro. Eu estava estressado. O dia na obra foi um inferno e o cigarro. Ah, Mari, você sabe que eu tô tentando parar, mas explodir assim... Eu me odeio por isso. Seus olhos suplicavam para ela, e por um momento, Mariana viu o rapaz vulnerável que conhecera, não o homem impulsivo que se tornara. Não é só o tapa, Lucas, ela disse, a voz ganhando força pela primeira vez. É tudo. As noites que você chega cheirando a fumaça e cerveja, as discussões que acordam o Pedro. Eu te amo, mas não posso criar nosso filho nesse medo constante. Ele merece pais que se respeitem, não que se machuquem. Ele baixou a cabeça, os ombros tremendo. Eu sei. O trabalho me quebra, Mari. Ganho uma miséria, vejo os caras da obra fumando para relaxar e eu caio na mesma. Mas eu mudo. Me dá uma chance. Posso arrumar outro emprego, ir na terapia que o doutor recomendou. Roberto interveio, a voz calma, mas incisiva. Palavras, Lucas. Eu ouvi muitas na vida. Minha empresa tem vagas na logística, em Barueri. Salário decente, benefícios, mas tem condições. Você para de fumar em casa, faz terapia e nunca mais toca nela. Se não cumprir, acabou. A oferta pairou no ar. Uma tábua de salvação com espinhos. Lucas ergueu os olhos, surpreso. Você faria isso por mim? Por ela e pelo menino. Mas é ela quem decide. Roberto olhou para Mariana, passando o bastão. Ela sentiu o conflito rasgar por dentro, perdoar e arriscar ou seguir em frente sozinha. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando nas janelas amplas, ecoando a turbulência em seu coração. Eu preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Fica no quarto de hóspedes hoje. Amanhã a gente vê. Lucas assentiu, aliviado, mas ferido, e subiu as escadas atrás do pai que o guiava. Sozinha na sala, Mariana se abraçou, o peso da noite se instalando. O confronto fora o primeiro passo, mas o caminho à frente era incerto, pavimentado por dúvidas e a promessa frágil de mudança. Enquanto a chuva engrossava, transformando o jardim em um espelho líquido,
Ela soube que sua força estava crescendo, ancorada no apoio inesperado do pai e na determinação de proteger o que mais importava. A chuva da noite anterior havia deixado o jardim do Morumbi encharcado, com poças que refletiam o céu cinzento da manhã seguinte, como espelhos partidos de uma promessa incerta. Mariana acordara cedo, o corpo pesado de uma noite fragmentada por sonhos agitados, onde o tapa de Lucas ecoava como um trovão distante. Pedro dormia ainda no berço portátil que Roberto havia providenciado, seu peito subindo e descendo em um ritmo sereno que a acalmava. Ela se esgueirou para a cozinha ampla, onde o cheiro de café fresco se misturava ao aroma de pão torrado, um luxo que há meses não desfrutava. Roberto já estava lá, de pé junto à ilha de granito, lendo o jornal econômico com uma xícara na mão. Seus olhos ergueram-se ao vê-la e ele sorriu de leve, um gesto raro que suavizava as linhas duras de seu rosto. Bom dia, filha. Dormiu bem? O menino está quietinho. Ele apontou para o monitor da babá eletrônica, onde Pedro se mexia preguiçosamente. Mais ou menos, pai. A cabeça não para. Mariana se serviu de café, o vapor quente subindo como uma névoa que embaçava seus pensamentos. Sentou-se no banco alto, as mãos envolvendo a caneca para aquecer os dedos frios. Eu ouvi vocês conversando ontem à noite no escritório. Lucas parecia destruído. Roberto dobrou o jornal com precisão, sentando-se à frente dela. O sol tentava romper as nuvens, lançando raios fracos pela janela panorâmica, iluminando as gotas de chuva que ainda escorriam pelo vidro. Ele é humano, Mari. Admitiu os erros, pediu ajuda. Eu liguei para o RH da empresa de madrugada. Tem uma vaga na logística abrindo na filial de Barueri. Salário inicial de 4.000 mais benefícios. Mas avisei, qualquer deslize e ele voa. Sua voz era prática, como em uma reunião de acionistas. Mas havia uma camada de preocupação paternal que ela raramente via. E você? O que vai fazer? Ela tomou um gole, o amargor do café ecoando o dilema em seu peito. Quero acreditar nele, pai. Mas não posso voltar para o mesmo de antes. O Pedro merece estabilidade e eu mereço paz. Lá fora, o som de pássaros no jardim misturava-se ao ronco distante do trânsito na Marginal Pinheiros, um lembrete de que a vida em São Paulo seguia implacável, independentemente de suas dores. Antes que pudesse continuar, passos pesados desceram as escadas. Lucas apareceu na porta da cozinha, o cabelo desgrenhado e a camisa amarrotada da noite anterior, os olhos inchados de quem mal pregara o olho. Ele parou ao vê-los hesitante, como um intruso em território alheio. Bom dia. Eu não quis interromper. Sua voz saiu rouca e ele evitou o olhar de Mariana, fixando-se no chão de azulejo frio. Sente-se, Lucas. Café? Ofereceu Roberto, sem hostilidade, mas com uma firmeza que não admitia recusa. Lucas assentiu, pegando uma xícara com mãos trêmulas. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo tilintar de colheres e pelo choro baixo de Pedro acordando no andar de cima. Mariana se levantou. Eu vou pegar ele. Esperem. Subiu as escadas devagar. O corrimão de madeira polida sob os dedos, um contraste com a aspereza do apartamento em Pinheiros. No quarto, pegou o filho no colo beijando sua testa macia. Bom dia, meu amorzinho. Hoje vai ser melhor, tá? Pedro gorgolejou, agarrando seu cabelo, e por um instante o mundo se resumiu àquele abraço quente e puro. De volta à cozinha, com Pedro no colo, ela se sentou ao lado de Lucas. O bebê esticou a mãozinha para ele e Lucas a pegou com delicadeza, os olhos marejados. Ei, filhote, desculpa pelo papai ontem. Sua voz quebrou e ele olhou para Mariana finalmente, o rosto marcado pela culpa. Mari, eu passei a noite pensando. Você tem razão em tudo. O cigarro, a raiva. É como um vício que me consome. Eu fumo para esquecer o cansaço da obra, as contas que não fecham, mas isso tá me destruindo. E a você também. Ela assentiu, embalando Pedro devagar, sentindo o peso do filho como uma âncora de realidade. Não é só o cigarro, Lucas. É o medo que você me causa. O tapa. Aquilo me quebrou por dentro.
Eu cresci vendo meu pai construir tudo sozinho, sem violência, e escolhi você porque via o mesmo potencial. Mas a vida nos mudou, e a gente precisa mudar junto. Roberto observava em silêncio, intervindo apenas quando necessário. Eu conversei com um terapeuta amigo, especialista em estresse e dependência. Ele pode te atender na clínica em Moema, 2 vezes por semana, de graça para você. E o emprego? Começa segunda se aceitar, mas é teste de 3 meses. Nada de fumaça no ambiente de trabalho, e em casa, só se for longe do menino. Lucas engoliu em seco, o rosto corando de gratidão misturada à humilhação. Obrigado, sogro, eu não mereço isso, mas vou agarrar. Pelo Pedro, pela Mari, eu parei de beber ontem, juro, e o cigarro. Vou tentar o adesivo ou o que for. Ele se virou para ela, estendendo a mão. Me dá uma chance, amor. Não para voltar pro apartamento agora, mas para provar. Eu fico aqui uns dias, ajudo na casa do seu pai e a gente reconstrói devagar. Mariana hesitou, o coração dividido entre o amor residual e a cicatriz fresca. Olhou para Roberto, que acenou sutilmente, um apoio silencioso que a fortalecia. Tá bom. Uma chance, mas com regras. Nada de explosões, terapia obrigatória e o Pedro vem em primeiro lugar. Se falhar, eu vou embora de vez, com ele, e sem olhar para trás. Sua voz saiu firme, ecoando a determinação que brotara na noite anterior, nutrida pelo colo paterno que ela tanto temera precisar. Lucas apertou sua mão, lágrimas escorrendo pelo rosto barbado. Eu prometo. Te amo, Mari. Mais que tudo. Pedro, sentindo a emoção, esticou os bracinhos para o pai e os 3, pai, mãe e filho, se uniram em um abraço desajeitado, mas real, no meio da cozinha ampla. Roberto se levantou discretamente, saindo para o escritório com um "vou deixar vocês conversarem", mas não sem antes pousar a mão no ombro de Mariana, um gesto que dizia mais que palavras. Você é forte, filha, e eu tô aqui. O dia prosseguiu com uma calmaria frágil. Eles passearam pelo jardim onde o sol finalmente vencia as nuvens, aquecendo a grama úmida. Lucas brincava com Pedro na grama, rindo de suas tentativas de engatinhar, enquanto Mariana observava de uma espreguiçadeira, o celular agora respondendo às mensagens dele, com mensagens curtas, mas abertas. À tarde, Roberto os chamou para um churrasco simples na churrasqueira da varanda. Picanha suculenta, farofa e cerveja sem álcool para Lucas. Um ritual paulistano que unia gerações, mesmo em meio a feridas recentes. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja sobre o skyline distante de São Paulo, Mariana sentiu o peso aliviar um pouco. Não era um final perfeito. Obstáculos como as sessões de terapia, o ajuste ao novo emprego e as noites de dúvida ainda viriam. Mas com o apoio do pai, o CEO de ferro que se revelara avô carinhoso, e a vulnerabilidade de Lucas, ela via um caminho de crescimento. O tapa fora o fundo do poço, mas dali subiam juntos passo a passo, rumo a uma família reconstruída, ancorada no respeito e na força que ela descobrira em si mesma. A noite caiu suave, com estrelas piscando entre as nuvens dispersas, e pela primeira vez em meses, Mariana adormeceu com esperança no peito, sabendo que o amanhã em São Paulo ou onde fosse, seria moldado por suas próprias mãos.